Olá pessoal, na aula de hoje iremos falar um pouquinho sobre os tipos de movimentos dentários, tá? E basicamente nós temos dois tipos aí de movimentos dentários. Um que nós chamamos de fisiológico, que o próprio nome já fala, que diz respeito a algo natural do próprio corpo, do próprio organismo. E um outro tipo é o movimento dentário, o movimento dentário induzido, né? Nesse momento nós vamos focar na questão do movimento dentário ortodôntico, né? Induzido pelo aparelho, pelo tratamento ortodôntico. Então, o movimento dentário fisiológico é um processo, né, que ocorre aí continuamente ao longo da vida do indivíduo, como um mecanismo adaptativo que é capaz de equilibrar os efeitos das forças naturais que atuam nos dentes, tá? Através de quê? De respostas celulares dentro lá do ligamento periodontal. Então, vamos ler o que aqui está escrito aqui, né? É um processo lento, basicamente o que eu já tinha falado, né, que é caracterizado aí pelo deslocamento do dente para manter a sua posição funcional, sendo um tipo de movimento dentário espontâneo que ocorre em específicas fases evolutivas do crescimento, em resposta a diretrizes sistêmicas relacionadas com a maturação do indivíduo. Então, é um processo aí que ocorre durante toda a vida, ao contrário dos movimentos dentários induzidos que nós vamos ver um pouquinho mais adiante. Então, aqui ele está focando basicamente, né, principalmente na parte da erupção dentária. Então, como é que ocorre esse processo de movimentação dentária fisiológica por meio da erupção, que é o crescimento aí, ou o nascimento, como a gente fala de forma leiga, né, o nascimento dos dentes. Mas é um processo aí natural que acontece ao longo da vida do indivíduo, né? Ele equilibra aí os efeitos das forças naturais que estão atuando nos dentes e isso vai gerar o quê? Por meio de respostas celulares do ligamento periodontal. Esse é o movimento dentário fisiológico. E aí nós vamos conhecer o movimento dentário induzido, principalmente ortodôntico, né? Que é induzido ali pelo paciente que está em fase de tratamento ortodôntico, né? E tudo mais. Então, esse movimento dentário ortodôntico, basicamente, ele vai ocorrer pelo quê? Vai ocorrer sob as forças externas, tá? Que nada mais são do que o próprio aparelho em si, é uma força externa que está sendo ali aplicada sobre o dente. Vão ocorrer umas reações teciduais mais intensas do que aquelas, né, comparando com o movimento dentário fisiológico, e esse movimento ele é feito de forma mais rápida, tá? Então, aqui ele diz assim, que a resposta biológica à interferência no equilíbrio fisiológico do complexo dentofacial aplicada por uma força externa. É a definição aí do movimento dentário induzido, principalmente focando o lado ortodôntico. Ele está dizendo que é uma resposta biológica, né, à interferência no equilíbrio fisiológico desse complexo dentofacial, onde estão aí inseridos os dentes que vão receber a força, principalmente essa força externa. Esse movimento ele pode ocorrer a um ritmo lento ou rápido, dependendo das características físicas da força aplicada e da resposta das estruturas biológicas envolvidas. Então, no movimento ortodôntico, a gente tem a chance ali de causar tanto um movimento lento, né? Nós temos a opção de causar um movimento lento ou um movimento rápido. É a gente, né, que controla ali esse tipo de força. E aí a gente vai ver um pouquinho mais lá para frente quais são as reações teciduais, o que é que acontece quando nós fazemos uma movimentação adequada, uma movimentação lenta. A gente vai aprender o nome dessa movimentação, desse tipo de reabsorção que acontece frente à movimentação lenta, a movimentação ideal, que é a reabsorção frontal, e a reabsorção solapante, a gente também vai ver mais lá para frente, que é um resultado de uma movimentação excessiva, uma movimentação errônea, né? Uma movimentação aí errada. Então, vamos lá. Então, basicamente, o que é feito, né? É aplicado ali uma força, tá? Sobre o dente, que é o que nós queremos movimentar, e essa força, ela vai gerar uma resposta. Porém, essa resposta, ela vai ser diferente em cada caso, pois vai depender de algumas condições. Que condições são essas? A altura do osso alveolar. Se você tem um osso alveolar um pouco mais reabsorvido por algum motivo, né? Por exemplo, pacientes que
tem doença ou teve doença periodontal, são pacientes que podem, via de regra, fazer um tratamento ortodôntico, porém isso tem que ser feito com muito cuidado, com muita cautela. Por quê? Porque é um paciente que já tem ali um índice de perda óssea. Porém, quando se estabiliza a doença, quando a gente estabiliza ali a perda óssea, a gente pode fazer uma avaliação conjunta, né, o periodontista com o ortodontista, e entrar em um acordo se é um paciente que é viável utilizar o aparelho ortodôntico ou não, né? Se o osso que tem ali, aquele osso alveolar, ele tem uma estrutura ideal para suportar a força que ele vai receber, porque em alguns casos, mesmo o paciente já estando tratado, já estando com a doença periodontal equilibrada, a doença periodontal compensada, né, sem inflamação, sem progressão de perda óssea, sem bolsas periodontais, é um paciente que consegue fazer o tratamento ortodôntico, só que ele vai ser um tratamento diferente, né, de outros pacientes que não têm ou nunca teve uma doença periodontal, né? Geralmente a gente faz uma movimentação muito mais lenta, ainda mais do que já deve ser, com o acompanhamento do periodontista. Agora tem pacientes que de forma alguma, hipótese nenhuma, ele já tem tanta perda óssea, tanta reabsorção de osso decorrente da doença periodontal que teve, que se for aplicado qualquer tipo de força ali, o dente acaba amolecendo e ele perde totalmente o dente. Então isso é feito aí um acordo, né, uma decisão em conjunto com o periodontista e o ortodontista, tá? Então, essa resposta, ela vai ser diferente em cada caso, né? Vai ser uma resposta que depende das condições que estão sendo ali estabelecidas, como uma delas eu acabei de citar, a questão da altura do osso alveolar, se é um osso alveolar mais reabsorvido, se é um osso alveolar que está ali na sua posição ideal, ele vai ter ali uma resposta diferente, né? O tamanho da raiz do dente, ele também diz muito a respeito à resposta que o paciente vai ter diante dessa força aplicada ali sobre o dente por meio do tratamento ortodôntico. Uma raiz, obviamente, mais fina, uma raiz mais delgada, ela tende a se mover com mais facilidade dentro do osso, ali do seu alvéolo, né? E uma raiz mais robusta, como por exemplo de um canino, ele tende a também responder de uma forma diferente. E depende também, obviamente, da idade do paciente, né? É uma condição também que vai gerar aí uma diferença nessa resposta diante da força ortodôntica ali que foi aplicada sobre aquele dente. Obviamente, né? Tudo muda no corpo, no organismo, à medida que os anos eles vão passando, né? Se a pele muda, à medida que as pessoas vão envelhecendo, a pele vai ficando sem tônus muscular, vai ficando mais enrugada na questão celular, na questão interna de órgãos, também funciona da mesma forma. Então, não podemos dizer nem comparar que um osso alveolar, um ligamento periodontal, estruturas periodontais de um jovem de 20 anos vai ser igual a uma estrutura periodontal de uma pessoa idosa de 65 anos, de 60 ou até de 50 anos. Isso vai mudar, então, obviamente, a resposta que cada um vai ter, né, cada paciente vai ter, também vai depender aí da sua idade, né? Então, a gente tem as etapas aí dessa movimentação dentária, a movimentação induzida, que nós estamos falando agora, certo? A movimentação dentária ortodôntica, né? Então, a gente aprendeu que é feito aí uma aplicação de uma força, e aí essa força, o que é que vai acontecer ali ao redor, o que é que vai acontecer ali dentro do ligamento periodontal? A gente se baseia por uma teoria chamada de teoria de pressão e tração, que nós aprendemos na aula anterior, né? No local em que o dente está sendo jogado, vamos dizer assim, o dente está sendo direcionado, nesse local vai acontecer o quê? Uma pressão. E no local onde ele está se distanciando ali do osso alveolar, vai ser uma área de tensão ou área de tração. Tanto faz. Então, é a teoria de pressão e tração. Então, o que acontece nessa teoria de pressão e tração ou pressão e tensão? Tanto faz. Principalmente ali ao redor das estruturas que vão ser afetadas, né? Que a gente já aprendeu também, questão do ligamento periodontal, osso alveolar e cemento. Então, ao ser aplicada uma força, vai acontecer o deslocamento do dente, a princípio, dentro desse alvéolo. E como é que ocorre o deslocamento desse dente? Ocorre aí uma compressão
né? E uma tração dentro do ligamento periodontal, compressão de um lado e tração do outro. Quando isso ocorre, vai gerar uma alteração no fluxo sanguíneo associado, né, à pressão no ligamento periodontal, como está escrito aí na primeira etapa. Então, a primeira condição que acontece de forma histológica ali ao redor é o que? É uma alteração desse fluxo sanguíneo, né, que está associado à pressão que está sendo feita no ligamento periodontal. Ora, se eu faço uma pressão, vou dar um exemplo, na minha pele, né, eu empurrei aqui o meu braço, empurrei meu braço contra a parede. Vai ocorrer o que ali? Vai ocorrer uma pressão no meu braço, uma compressão ali e vai alterar, obviamente, o fluxo sanguíneo. Vai ter uma alteração. Não é à toa que se uma pessoa bate na outra e aí o local fica avermelhado, porque aconteceu ali uma alteração no fluxo sanguíneo, né? De forma leve, mas acontece. E ao alterar o fluxo sanguíneo vão acontecer coisas a nível celulares, coisas histológicas, que a gente vai aprender daqui a pouquinho. Então, dentro do dente, na hora da movimentação ortodôntica, não é diferente. Se está sendo feita uma pressão sobre aquele ligamento periodontal, porque foi aplicada uma força naquela direção contra aquele ligamento periodontal, contra aquele osso alveolar, vai acontecer uma alteração ali no fluxo sanguíneo. E essa alteração no fluxo sanguíneo vai fazer com que haja uma modificação, né, desse fluxo, liberando assim mediadores químicos ou mensageiros químicos. O que são mediadores químicos? São os mediadores que estão presentes ali no processo inflamatório. Porque, querendo ou não, a movimentação ortodôntica é um processo inflamatório, mas é um processo inflamatório de forma leve, suave, que nós podemos controlar, né? Nada que vá trazer um malefício, nada que vá trazer algo ruim naquela região, a não ser que seja feita de forma errada, que pode existir, a gente vai ver o que é que acontece, quais são os tipos de alterações que acontecem quando a movimentação é feita de forma errada. Mas ainda nós estamos diante da movimentação ideal, né, como deve ser feita. Então, é gerado ali uma liberação, né, quando ocorre uma alteração no fluxo sanguíneo, vai liberar mensageiros químicos ou mediadores químicos. O que são isso? São os mediadores pró-inflamatórios, ou seja, proteínas plasmáticas, fator de plaqueta, citocinas, quimiocinas, enfim, existe uma diversidade aí de mediadores químicos que são mediadores que estão presentes ali no processo inflamatório. Todas as vezes que acontece alguma alteração no nosso corpo, algum tipo de inflamação, até mesmo um corte, automaticamente mediadores químicos são liberados por nossas células de defesa. E esses mediadores químicos, eles fazem parte do processo ali de inflamação, né? Que é algo natural, é algo que o próprio organismo, ele reage, ele ativa para que venha debelar aquele acontecido, para que venha debelar aquele processo ali de invasão, vamos dizer assim, de invasão de um corpo estranho, né? Me furei, me cortei e aí o nosso organismo entende que está acontecendo ali uma invasão, um corpo estranho está querendo, né, adentrar ali no nosso corpo. E aí o próprio organismo, o nosso próprio corpo, as nossas próprias células vão criar, né, situações para que aquilo seja debelado. Então, dentro dessa criação, dessa situação, nós temos a liberação desses mediadores químicos, né, quimiocinas, citocinas, e aí tem diversos tipos de mediadores químicos. Com a liberação dos mediadores químicos, vai acontecer uma ativação celular, vão ativar as células e vai estimular a diferenciação celular. Então, que tipo de células são ativadas? Nós já aprendemos que tem os cementoblastos, cementoclastos, osteoblastos, osteoclastos, cada um com a sua função designada aí de reabsorção ou formação óssea, reabsorção ou formação de cemento, né? E aqui ele fala que quanto maior for a pressão aplicada, maior vai ser a redução no fluxo sanguíneo através das áreas comprimidas do ligamento periodontal, até o ponto em que os vasos eles se tornam totalmente colapsados e sem fluxo sanguíneo. Então, a gente vai aprender mais lá pra frente daqui a pouquinho, né? Que quando é feita uma força exagerada, a gente vai ter uma oclusão total, tá? Dos vasos sanguíneos, e isso vai impedir com que tenha ali um fluxo sanguíneo. E todo local em que não há mais fluxo sanguíneo acontece o quê? Necrose, né? Onde não tem sangue, não tem vida, então acaba necrosando essa região. Mas vamos dar continuidade aqui, que daqui a pouco a gente foca mais nessa parte de pressão
excessiva, de força excessiva, de força errada, tá? Então, só recapitulando, a força que é aplicada sobre o dente causa um deslocamento dentro do seu alvéolo. Com isso, vai acontecer áreas de compressão e de tração dentro do ligamento periodontal, que vai gerar uma modificação interna aí do seu fluxo sanguíneo. Com isso, consequentemente, a liberação de mediadores químicos que vai estimular a diferenciação celular, vai ativar aí as células que vão agir durante a movimentação dentária. E nós temos algumas mudanças, tá, gente? Eu quero que vocês anotem, não tem aqui no slide, mas eu queria que vocês anotassem algo que eu lembrei aqui de mudanças teciduais que acontecem na área de compressão. Lembrando que essas mudanças teciduais na área de compressão, em que está sendo comprimido ali o ligamento periodontal, essas são as mudanças teciduais que é frente à movimentação ortodôntica leve, suave, ideal, porque nós temos diferença, né? Temos mudanças teciduais diferentes quando é feita uma aplicação de uma força excessiva. Então, o que eu vou citar agora são as mudanças teciduais na área de compressão frente a uma movimentação ortodôntica leve, suave e ideal, como deve ser feito. O que é que acontece? Acontece uma diminuição aí do espaço, né, do ligamento periodontal. Ora, se ele está sendo comprimido, o espaço ali de compressão, ele vai estar diminuindo ali do ligamento periodontal, né, ali ao redor da raiz. Vai acontecer uma compressão das fibras gengivais, das fibras periodontais, vai acontecer o que? Uma oclusão, ou seja, um fechamento ideal dos capilares sanguíneos, dos vasos sanguíneos. As fibras que ocorrem ali naquela região, que estão localizadas naquela região, vão se desorganizar, então acontece uma área de desorganização das fibras, descaracterização das células, uma absorção frontal, que é o tipo de absorção que nós queremos diante de um tratamento ortodôntico, é chamado de absorção frontal, por favor, gravem isso. A absorção frontal é quando nós fazemos esse movimento ortodôntico ideal, de forma leve e de forma suave. Nós vamos ter um tipo de absorção óssea ali, que nós chamamos de absorção frontal. E aí nós temos automaticamente regeneração, tem que haver uma regeneração tecidual no local em que houve essa reabsorção, que houve essa perda óssea ideal. E, por fim, a movimentação ortodôntica. Então, essas são a movimentação do dente, perdão. Então, essas são as mudanças teciduais que ocorrem aí na área de compressão durante a movimentação ortodôntica ideal, durante o movimento dentário, de como ele deve ser feito, de forma suave e forma leve, tá? Anotem isso aí. E aqui nós temos a representação, tá vendo, do tipo de reabsorção frontal, que é a reabsorção que nós temos que ter diante de uma movimentação dentária estimulada, né? Movimentação dentária induzida pelo aparelho ortodôntico de forma aí natural. Então, aqui a gente está vendo a direção da força ortodôntica indo para a direita, né? Então, essa seta está representando para onde é que está sendo direcionado o movimento, e na primeira imagem nós temos aí o início, né? O dente aí posicionado dentro do seu alvéolo, tranquilo, bonitinho, do jeito como ele deve ser. E aí foi feito uma pressão sobre esse dente no sentido da direita, aí, como está sendo representado na imagem 2, né? O dente ele se deslocou para a direita. Ora, aí o que é que nós vamos ter? Na área de compressão, na área de pressão, nós vamos ter aqui essas imagens, essas célulazinhas roxas são o quê? Os osteoclastos, né? Que são responsáveis aí pela absorção de osso. Então, nessa área vai acontecer uma absorção óssea feita pelos osteoclastos, que estão sendo representados por essas células, essas imagens roxas, e do lado oposto, que é o lado de tração, nós vamos ter o quê? Nós vamos ter os osteoblastos. Tá vendo que existe o estiramento das fibras? De um lado a gente tem uma compressão, as fibras ficam menores, né? Tá vendo? Essas linhas vermelhas são as fibras, representando as fibras. E na área de tração a gente tem as fibras maiores, tá vendo como a linha vermelha está maior? Então houve um estiramento ali do ligamento periodontal, das fibras, né? E as células amarelinhas, que estão sendo aí representadas na área de tração, são as células que são os osteoblastos, né? Responsável aí pela formação de osso, tá? Então, aqui nós temos o ligamento comprimido e a atuação de agentes da inflamação. É nesse momento que ocorre aquela alteração no fluxo sanguíneo, em que a liberação dos mediadores inflamatórios, em que com essa mediação
com essa liberação de mediadores inflamatórios, nós vamos ter aí a ativação de exatamente essas células que estão atuando aí nesse momento de movimentação dentária, tá? E por fim, nós temos aqui na última imagem a remodelação óssea e a movimentação dentária ocorrendo, né? Então, o dente foi posicionado de um local para o outro, né? E aqui o dente ele conseguiu se movimentar. Houve a remodelação de osso na área onde foi absorvido e na área onde foi depositado o osso, e com isso a gente tem o que nós chamamos aí de reabsorção. Deixa eu botar aqui para vocês verem, reabsorção frontal, que é a reabsorção ideal que deve acontecer durante o tratamento ortodôntico, certo? Ah, professora, por que a senhora fala tanto em relação a forma correta, como deve ser, porque existe a forma errada? Existe, né? Se for feito um tipo de força, se for aplicado uma força excessiva, uma força que não é ideal, vão acontecer mudanças também teciduais, agora mudanças teciduais que não vão ser tão benéficas, que vão atrasar até a movimentação, né? Então vamos ver o que é que acontece e como é que é chamado esse tipo de reabsorção. Quando é feita uma aplicação de uma força excessiva, nós chamamos de reabsorção solapante. Então, como é que isso acontece? Então, vamos lá. Da mesma forma, a força foi aplicada sobre o dente, porém, a força ela foi intensa, foi uma força pesada, uma pressão intensa. O que é que vai acontecer? Vai acontecer uma oclusão total dos vasos sanguíneos, tá? E se ocluir totalmente os vasos sanguíneos, a gente não tem, como eu falei anteriormente, não vai ter vida, né? A gente vai ter uma área ali de necrose. Então, essa pressão, ela intensa, ela oclui totalmente os vasos sanguíneos, produz uma necrose nessa área e a apoptose das células, ou seja, a apoptose é morte celular. Então, as células daquela região vão morrer, não vai ter vasos sanguíneos, né? Então, tudo necrosado. E essas células, com o tempo, quando elas morrem, quando sofrem apoptose, elas vão desaparecer dessa região. E nós chamamos essa região de hialinização, tá? Ou seja, a área hialina, com H, hialinização, H-I-A-L-I-N-I-Z-A, C cedilha, A, tio e O. A área de hialinização é uma área em que é como se fosse uma área totalmente vazia, que não tem nada, não tem vasos sanguíneos, não tem células, então é uma área hialina, né? E quando a gente tem essa área de hialinização, não ocorre o que? A remodelação como deveria ocorrer. Ora, se eu não tenho vaso sanguíneo, se eu não tenho células para liberar mediadores inflamatórios, se eu não tenho nenhum tipo de célula ali células de osteoblastos e osteoclastos, eu não vou ter remodelação óssea, não vai ter ninguém atuando ali para causar reabsorção de osso e nem formação de osso, né? Mas, mesmo assim, gente, a movimentação dentária, ela acontece. Acontece por meio de quê? Acontece por meio das áreas que estão ali adjacentes, áreas ali que não receberam essas forças diretamente, mas elas recebem um estímulo indireto e começam a, vamos dizer assim, a reabsorver a parede, a destruir a parede de trás para frente. E com isso a gente tem um tipo de reabsorção que é chamada de reabsorção solapante, né? Ela não só absorve o osso, como o dente também na área da raiz. Aí você vai ter o quê? Uma regeneração e um movimento mais demorado. Ou seja, a gente tem uma movimentação aí de forma errada, né? Ele vai se movimentar o dente, mas ele vai se movimentar diante de uma condição que não foi a ideal, e vai ser muito mais demorado aí esse movimento, né? É o que nós chamamos de reabsorção solapante, é quando nós temos uma força excessiva, uma força muito grande, uma tensão, uma pressão excessiva sobre o dente, tá? Aí, como diz aqui, tem um atraso na movimentação. Vou deixar a próxima aula, né, de tipos de força ortodôntica para a próxima. Isso, a próxima a gente fala sobre os tipos de força ortodôntica e vamos terminar aqui, tá bom? Nessa aula, aprender um pouquinho para não ficar muita coisa também. A gente fica só até aqui para aprender um pouquinho o que é a reabsorção frontal, o que é a reabsorção solapante, o que é que acontece, né, quando nós fazemos
uma força leve, suave, que é a força ideal. O que acontece a nível tecidual quando nós aplicamos uma força mais excessiva? É isso que importa para a aula de hoje. E só como eu citei os tipos as mudanças teciduais que acontecem na área de compressão frente a uma movimentação ortodôntica ideal, a uma força leve, eu vou citar aqui também. Quero que vocês anotem, por favor, quais são as mudanças teciduais que ocorrem na área de compressão diante de uma força excessiva, que é o que nós acabamos de falar, que gera aí uma absorção solapante. Então, quais são os tipos de mudanças teciduais? A gente vai ter uma diminuição do espaço do ligamento periodontal, né? Ou seja, na movimentação ideal, na força ideal, a gente tem também uma diminuição, como a gente viu, né? Do espaço do ligamento periodontal aqui. Ele diminui um pouco, mas na força excessiva vai diminuir mais ainda. Se eu estou aplicando uma força maior, então a tendência é ele diminuir muito mais, né? A gente vai ter uma compressão maior dessas fibras, a gente vai ter uma oclusão total desses capilares sanguíneos, dos vasos sanguíneos. A gente vai ter uma desorganização das fibras, também uma descaracterização maior das células. É só a gente pensar que é tudo muito mais intenso, né? É tudo muito mais, muito mais maléfico, tá? E aí nós temos a absorção que nós chamamos de solapante, e com isso a regeneração e o movimento é mais demorado. Fica parecendo que é o contrário, né? Fica parecendo que se a gente está fazendo uma aplicação de uma força excessiva, deveria ser um movimento mais rápido, mas na verdade não é, porque não vai ter todo aquele sistema natural inflamatório, não vai ter todas aquelas células agindo, né? Não vai ter aqueles mediadores, e isso é que faz, que permite uma movimentação dentária correta, que acelera o movimento ortodôntico. Mas se eu não tenho nada disso, se eu vou precisar de locais que receberam uma força indireta, né, que está mais distante, obviamente o movimento ele vai ser mais demorado, tá certo? Então, gente, é isso, tá? Da próxima a gente fala sobre um pouco de tipos de força ortodônticas, que vai ser a nossa última aula, mas o mais importante para a aula de hoje é saber aí esses pontos que foram dados para vocês, tá bom? E nos encontraremos no Google Sala de Aula. Qualquer dúvida, podemos nos se comunicar por lá, e bons estudos e até a próxima.